Percebo que até nos púlpitos usa-se de violência para pregar a palavra do Evangelho. A palavra de Deus diz assim: ide pregai o Evangelho a toda criatura. E eu, que tenho me aprofundado no conhecimento de comunicação não violenta através das técnicas criadas por Marshall Rosenberg e praticante da Bíblia, percebo que até nos púlpitos usa-se de violência para pregar a palavra do Evangelho. Muitas vezes eu percebo que as pessoas não querem pregar a palavra para resgate das almas, mas sim para que seja feita a sua própria vontade, quando tem que ser feita a vontade de Deus. Agora eu pergunto, seria da vontade de Deus que nós, através da nossa comunicação, violássemos a liberdade do outro? Como é que nós podemos restaurar pessoas que foram feridas por comunicações violentas, entregue em púlpitos, em círculos de orações, em visitas de lar, em eventos pequenos, grandes? Como é que nós podemos fazer com que pessoas ouçam, recebam da palavra de Deus sem se perderem? Entendendo que existe um caminho e que esse caminho traz verdade e vida e nos leva à verdade e a ter vida e vida em abundância. Precisamos entender que, primeiro, o Evangelho não é uma arma. Ele é um convite. E Jesus nunca chegou para ninguém dizendo: você vai para o inferno. Mas ele sempre apresentou o reino. Eis o reino de Deus que é chegado. Comunicação que fere, ela gera muro. E lá no livro de Marshall Rosenberg está escrito: palavras podem ser muros ou janelas. E é uma escolha. Como é que nós estamos conduzindo a palavra do Senhor se ela tem levantado muros? Então não é a palavra do Senhor, nós estamos falando de outra coisa. E utilizando a palavra do Senhor para fortalecer aquilo que nós acreditamos, conforme a nossa credibilidade, conforme a nossa necessidade. Quando a gente está pregando, pregamos a necessidade do reino, para o reino, porque dele, por ele, para ele. E quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, existia um objetivo lá. Era abrir portas, abrir caminho. Porque lá em João 10, 9 está escrito: eu sou a porta. Jesus, é necessário passar por Jesus para poder encontrar o Evangelho genuíno. É necessário passar por ele. Ele é a porta. E também tem lá escrito que a porta é estreita. Então não adianta a gente ficar iludindo as pessoas com um falso evangelho, porque queremos que elas acreditem em coisas que não estão escritas lá. O nome disso é sofisma, e sofisma é uma arma utilizada pelo nosso arqui-inimigo. Nesse período que eu tenho praticado comunicação não violenta, eu tenho percebido o quão violento as pessoas têm praticado, e eu vou falar para você que é sutil a entrega da violência. E existe uma naturalização de violência. Muitas coisas que nós não acreditamos que sejam violência são violência. A minha prática com comunicação não violenta vai me abrindo os olhos para a violência. E eu percebo o quanto Cristo era um comunicador não violento. Por quê? A comunicação não violenta, ao contrário do que muitos dizem, não é você ser passivo a tudo, e conivente e praticante de tudo. Não é você falar bonitinho. É você compreender a verdade e entregar essa verdade sem violência. Agora, o que é verdade? Você consegue compreender o que é verdade? Eu sou mediadora de conflito. Quando mediamos conflito, o que é verdade?
Porque o que é verdade para mim pode não ser por outro. Mas se todos somos cristãos, a verdade é Jesus. Então, qual que é o ambiente que compõe aquele lugar? A verdade estabelecida é aquilo que o grupo estabelece como determinante para a continuidade. A verdade do cristão é que Jesus salva, Jesus entregou, Jesus fez, Jesus veio para nos salvar. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Olha só quando Jesus olha para a mulher samaritana, lá em João 4. Ele toca no ponto mais delicado da vida dela, sem humilhá-la. Ele consegue escancarar o problema que ela passa, fazendo entender quem ela é e aonde ela está. E lá em Jeremias 29:11 está dizendo: bem sei eu que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Qual que é o resultado? Quando Jesus faz com que ela perceba o lugar miúdo aonde ela está e entender a potência que ela é, reconhecendo que pensamentos ele tem sobre ela, fazendo ela entender a verdade sobre ela, sem humilhá-la. Ela sai restaurada dali, entendendo: não, eu sou muito mais que isso, realmente eu não posso ficar neste lugar, eu não quero ficar nesse lugar de humilhação. Então ela vira e vai para a cidade e vira, depois da restauração, uma evangelista. Vai falar de Jesus para outras pessoas. Nós aqui, cristãos, somos pequenos cristos. Estamos aqui representantes do reino vindouro. E precisamos fazer como Cristo. Sede meus imitadores, disse Paulo. Aí a gente tem os feridos. Como a gente restaura a fé? Como é que a gente restaura a fé de pessoas que foram feridas? Quem hoje é descrente, quem hoje saiu da igreja, quem hoje sente dores por conta de um lugar onde esteve, de pessoas, ela é descrente, não é porque ela rejeitou Cristo. Na verdade, ela diz: eu amo Cristo. Mas aí vem com aquele clichê: eu posso servir Cristo em casa. Quem está descrente geralmente não está rejeitando Jesus. Está rejeitando os cristãos violentos que passaram na vida de cada um. A justiça restaurativa, ela trabalha da seguinte forma: ela não nega a dor, ela dá voz ao ferido, reconhece o dano e oferece um caminho de reconstrução. Isso é ou não é o que Jesus faz? Foi o que ele fez com essa mulher, com a samaritana. Ele entendeu que ela tinha uma dor, porque ela estava indo ao meio-dia para poder fazer a pegar água. Porque meio-dia as mulheres de bem não estavam lá próximo ao poço. As mulheres de bem vão cedo ao poço. Iam, naquele tempo. Então ele pergunta para ela e ela fala com ele sobre as dores dela. Então ela reconhece o dano que foi dado, que foi oferecido no decorrer da vida dela. Porque ele fala: mulher, este homem que você tem, não, você já teve 5 homens. E este que você disse que é teu hoje, não é teu. Mas ele diz: eu sou a fonte de vidas, e se beber da água, nunca mais terá sede. E ele oferece para ela um caminho de reconstrução. Isso aplicado no Evangelho, gente. É Jesus aplicando restauração no Evangelho. Você foi ferido por uma igreja, mas isso não é o coração de Cristo. Ele também foi ferido pelos religiosos. Equilibrar a verdade e a graça. João 1,14. Só verdade sem graça
é julgamento. Só graça sem verdade é permissividade. A comunicação de Jesus trouxe os dois juntos. Ele confrontava o pecado, mas libertando a pessoa. Assim como ele fez com a samaritana. Então ele confrontou, ele fez com que ela compreendesse o pecado. E aí a libertação só vem depois da compreensão. Porque não adianta só confrontar que achar que a pessoa está liberta. Não. A libertação só vem depois do entendimento desse confronto. Então há de se ter estratégia para poder fazer com que a pessoa entenda o que é o pecado que existe nela. Aí existe um jeito prático, Tati, de pregar a palavra sem violar, sem invadir, sem fazer com que perder as pessoas. Então, sempre antes de nós levarmos a palavra de Cristo, levarmos o amor de Cristo a outras pessoas, pergunte a essas pessoas, entenda qual é o sentimento existente naquela pessoa, naquele lugar. Do que as pessoas precisam, do que a pessoa precisa. Qual é a necessidade daquela pessoa, ou daquela equipe, ou daquele grupo, daquela comunidade? Qual é a necessidade? Qual é a dor que está lá instaurada? Aí você compartilha o evangelho como resposta para essa necessidade. E não como um martelo contra a dor. Não existe, porque se você martelar a dor, vai doer mais. O testemunho pessoal, o seu testemunho pessoal é chave. Ninguém contesta a tua história. Ninguém contesta a tua história. Sabe por quê? Porque é história. Pode negar, mas contestar não dá, porque existem provas, existem testemunhas. É por isso que diz testemunho da minha vida. A tua história é o teu testemunho. Evangelismo restaurativo tem 3 movimentos. Agora, para a gente poder ir resumindo e fechando isso. Escutar, dando espaço para a dor do outro e entendendo essa dor, compreendendo o que acontece ali, conectando, mostrando aonde Cristo está atuando na vida daquela pessoa, ou seja, com um olhar no que é bom, e convidando, não impondo, convidando, chamando para viver uma reconciliação. E aos poucos a pessoa vai compreendendo, porque não é por força e por violência, é devagar e é com respeito. Precisamos respeitar o tempo das pessoas. Existem pessoas que absorvem mais rápido o conhecimento, existem pessoas que demoram um pouco mais, ou existem pessoas que aprendem de uma forma, existem pessoas que aprendem de outra forma, e nós precisamos ser flexíveis e termos tato nesta entrega, entendendo que cada ser é um e tem necessidades de suprimento diferente. Pregar o evangelho a toda criatura sem violar é anunciar as boas novas como boas novas e não como um peso. É mostrar o Cristo que restaura e não repetir as feridas que a religiosidade abre. Porque quem está ferido precisa primeiro ser ouvido antes de ser exortado. Fica com Deus e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Em nome de Jesus.